Há pessoas ao seu redor que sorriem, que falam palavras suaves, que parecem estar do seu lado, mas algo dentro de você grita: cuidado! Você já sentiu isso? Aquele aperto no peito, aquela voz baixinha que diz: algo não está certo? Não ignore, porque nem toda luz que brilha vem do céu, nem todo sorriso nasce do amor, e nem toda presença traz paz. A Bíblia nos adverte com clareza cortante: Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. E se o próprio príncipe das trevas pode se mascarar, quanto mais seus servos, quanto mais aqueles que carregam sua natureza, sua essência destrutiva, sua missão de roubar, matar e destruir. Hoje eu quero falar sobre algo que a igreja moderna tem medo de tocar. Algo que muitos pastores evitam porque parece pesado, porque parece duro. Mas eu não posso me calar. Porque há vidas sendo devastadas, famílias sendo destruídas, destinos sendo abortados por causa de pessoas que entraram como cordeiros e se revelaram lobos. Jesus não teve medo de chamar as coisas pelo nome. Ele olhou para os fariseus e disse: vocês são de seu pai, o diabo, e querem realizar o desejo dele. João 8:44. Palavras duras? Sim, mas necessárias, porque há momentos em que o silêncio é cumplicidade. Vou te mostrar hoje 8 sinais inegáveis de que alguém na sua vida carrega uma natureza demoníaca. Não estou falando de possessão espiritual. Estou falando de algo mais sutil, mais perigoso. Pessoas que se tornaram instrumentos conscientes ou inconscientes do reino das trevas. Pessoas que agem, pensam e destroem, seguindo um padrão que não vem de Deus. E você precisa aprender a identificar isso. Porque a Bíblia diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E eu não vou permitir que você seja destruído por não saber reconhecer o inimigo. O primeiro sinal é este: eles mentem com facilidade assustadora. Não são mentiras ocasionais, são mentiras estruturais. Eles constroem realidades falsas com a mesma naturalidade com que você respira. E o pior, eles acreditam nas próprias mentiras. Jesus chamou o diabo de pai da mentira. João 8:44. E quando você encontra alguém que mente sem piscar, sem hesitar, sem um tremor na voz, você não está diante de uma pessoa comum. Você está diante de alguém que opera pelo mesmo espírito que enganou Eva no jardim. Aquele espírito que disse: é certo que não morrereis. Gênesis 3:4, quando Deus tinha dito exatamente o contrário. Preste atenção, não estou falando de erros. Todos nós erramos. Todos nós já mentimos em algum momento e nos arrependemos. Mas há uma diferença brutal entre uma pessoa que erra e se arrepende e uma pessoa que mente como estratégia de vida. Esta última não sente remorso, não sente culpa. Ela mente e depois acusa você de estar louco por questionar. Ela distorce a realidade até você duvidar da sua própria memória. Isso tem nome: manipulação demoníaca. E você precisa sair desse jogo. O segundo sinal é que eles semeiam discórdia onde há paz. Provérbios 6:16-19 lista 7 coisas que Deus abomina, e entre elas está aquele que semeia contendas entre irmãos. Você já reparou como essas pessoas chegam e o ambiente muda? A paz se vai. As pessoas começam a brigar. Amizades se quebram, famílias se dividem, e quando você olha para trás, percebe que tudo começou quando essa pessoa apareceu. Ela não traz união, ela traz caos, e faz isso com maestria, com palavras envenenadas, disfarçadas de preocupação, com fofocas embaladas como conselhos, com acusações plantadas como verdades que precisam ser ditas. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Qual é o fruto dessa pessoa? Divisão, confusão, dor. Se ao redor dela os relacionamentos morrem, se as pessoas se afastam, se a paz se desfaz, você não está vendo coincidência. Você está vendo operação espiritual.
Você está vendo o reino das trevas trabalhando através de um instrumento humano e você não pode ter pena. Você não pode ficar em nome de uma falsa compaixão, porque compaixão verdadeira protege os inocentes, não acolhe os destruidores. O terceiro sinal é que eles nunca assumem culpa. Nunca. Você já confrontou alguém assim? Não importa quão clara seja a evidência, eles nunca dizem, eu errei, me perdoe. Em vez disso, eles desviam, atacam, invertem. De repente, você que foi ferido se torna o culpado. Você que foi traído vira o agressor. Isso é exatamente o que o diabo faz. Ele é chamado de acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. Ele acusa dia e noite. E aqueles que carregam seu espírito fazem o mesmo. Eles acusam, apontam, condenam. Mas quando são expostos, fogem, mentem, atacam. Davi enfrentou isso com Saul. Um homem que deveria protegê-lo tornou-se seu perseguidor. E Saul nunca reconheceu seu erro de forma verdadeira. Ele chorou, sim. Pediu perdão, sim. Mas voltou a perseguir. Porque não havia quebrantamento real. Havia apenas manipulação emocional. E Davi teve que aprender a discernir entre arrependimento verdadeiro e teatro espiritual. Você também precisa aprender isso, porque nem toda lágrima vem do coração. Algumas vêm da estratégia. O quarto sinal é que eles se alimentam do seu sofrimento. Isso é perturbador, mas é real. Há pessoas que ficam energizadas quando você está destruído. Elas não sentem compaixão, sentem satisfação e disfarçam isso muito bem. Elas dizem, eu sinto muito pelo que você está passando, enquanto os olhos brilham de prazer. Isso não é humano, isso é demoníaco, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. E ele se deleita no caos. E aqueles que carregam sua natureza também se deleitam. Você já viu isso? Aquela pessoa que sempre aparece quando você está em crise, não para ajudar, mas para ouvir os detalhes. Que faz perguntas demais, que quer saber como você está se sentindo. Mas você percebe que não é amor. É curiosidade mórbida. É vampirismo emocional. Elas sugam sua dor e depois vão embora satisfeitas como quem acabou de fazer uma refeição. Fuja dessas pessoas, porque elas não estão ali por você, elas estão ali pelo show. O quinto sinal é que eles te isolam sutilmente. Pessoas demoníacas sabem que você é mais forte quando está cercado de amor, de família, de amigos verdadeiros. Então elas começam a te separar. Não de forma óbvia. Elas não dizem, pare de falar com sua mãe. Elas dizem, sua mãe não te entende, eu te entendo. Elas não dizem, abandone seus amigos. Elas dizem, seus amigos são tóxicos. Eu sou a única que realmente se importa. E aos poucos, você se vê sozinho, dependente dessa pessoa. E quando você percebe, ela já tem controle total sobre você. José enfrentou isso no Egito. Potifar o isolou. A mulher de Potifar o isolou. Ele estava sozinho, vulnerável, longe de casa. E foi justamente nesse momento que a tentação veio com força total. Mas José tinha algo que muitos não têm. Ele tinha Deus dentro dele. E mesmo isolado, ele não se entregou. Ele disse, como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Gênesis 39:9. E você precisa ter essa mesma convicção. Porque quando você está isolado, sua única defesa é a presença de Deus dentro de você. O sexto sinal é este. Eles imitam intimidade, mas não têm capacidade de amar. Isso é crucial. Pessoas demoníacas podem simular amor com perfeição. Elas dizem as palavras certas, fazem os gestos certos, mas não há substância, não há profundidade. O amor delas é condicional, estratégico, temporário. Elas amam enquanto você serve aos propósitos delas. Quando você não serve mais, o amor desaparece como névoa ao sol. E você fica confuso pensando, o que aconteceu? Eu pensei que essa pessoa me amava.
Ela nunca amou, ela usou. Paulo nos dá a definição perfeita de amor em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios 13, 4, 5. Agora compare isso com a pessoa que você tem em mente. Ela é paciente? Ou te pressiona constantemente? Ela é bondosa? Ou te fere e diz que é pelo seu bem? Ela não procura seus interesses? Ou tudo gira em torno dela? A resposta está clara. Você não está sendo amado. Você está sendo usado. E o que dói mais é que muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja. Elas falam a linguagem cristã, citam versículos, oram em voz alta. Mas Jesus avisou: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Há pessoas que usam o nome de Deus como ferramenta de manipulação, que profetizam mentiras, que abraçam com uma mão e apunhalam com a outra. E você precisa ter discernimento, porque o diabo não vai aparecer com chifres e tridente. Ele vai aparecer com uma Bíblia debaixo do braço e um sorriso no rosto. O sétimo sinal é que eles têm prazer em humilhar. Eles não corrigem, eles destroem. Há uma diferença enorme entre alguém que te aponta um erro com amor e alguém que usa seu erro para te esmagar. Provérbios 12, 18 diz: há palavras impensadas que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Pessoas demoníacas usam palavras como espadas, e elas sabem exatamente onde cortar. Elas conhecem suas feridas, suas inseguranças, seus medos, e atacam justamente ali, com precisão cirúrgica. E depois dizem: eu só estava sendo honesto, você é muito sensível. Não, você não é sensível, você foi atacado e tem todo o direito de se proteger. Jesus foi manso, mas não foi fraco. Ele expulsou os mercadores do templo. Ele chamou os fariseus de raça de víboras. Mateus 23, 33. Ele sabia quando era hora de confrontar. E você também precisa saber, porque mansidão não é tolerar abuso. Mansidão é força sob controle. E chega um momento em que você precisa dizer: chega, você não vai mais me ferir. O oitavo e último sinal é que eles resistem à verdade com fúria. Quando você tenta falar a verdade para essas pessoas, quando você tenta mostrar o que está errado, elas não ouvem, elas atacam, com raiva desproporcional, com ódio nos olhos, porque a verdade é luz, e onde há verdadeira escuridão, a luz não é bem-vinda. João 3, 19 e 20 diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam manifestadas. Você já tentou ter uma conversa honesta com alguém assim? É impossível, porque eles não estão interessados em resolver. Eles estão interessados em dominar. Eles não querem mudança, eles querem controle. E quando você ameaça esse controle com a verdade, a máscara cai. E o que você vê por baixo é assustador, é ódio puro, é orgulho demoníaco, é resistência espiritual à obra de Deus. Jeremias enfrentou isso. Ele foi chamado por Deus para falar a verdade a um povo que não queria ouvir. E o que fizeram com ele? Jogaram-no numa cisterna, tentaram matá-lo, caluniaram-no, porque a verdade incomodava. A verdade expunha, e aqueles que vivem em trevas odeiam ser expostos. Mas Jeremias não parou, porque ele não estava falando para agradar homens. Ele estava falando para obedecer a Deus. E você também precisa ter essa coragem. A coragem de falar a verdade mesmo quando dói, mesmo quando te custa relacionamentos, mesmo quando te faz parecer o vilão. Agora, depois de identificar esses 8 sinais, a pergunta é: o que fazer? Primeiro, não tenha medo,
Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Você não está sozinho, Deus está com você, e Ele é maior do que qualquer força das trevas. Segundo, estabeleça limites. A Bíblia não nos manda ser capachos, ela nos manda ser sábios. Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o perigo e busca refúgio, mas os inexperientes seguem adiante e sofrem as consequências. Se você vê o perigo, proteja-se. Terceiro, ore. Não apenas por você, mas por essa pessoa. Porque apesar de tudo, ela é uma alma que está perdida. Ela está sendo usada pelo inimigo e muitas vezes nem percebe. Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Isso não significa que você tem que conviver com eles. Significa que você entrega eles nas mãos de Deus. Você ora para que os olhos deles sejam abertos. Você ora para que o coração de pedra seja transformado em coração de carne. Ezequiel 36:26. Mas você faz isso de longe, protegido, em segurança. Quarto, busque comunidade verdadeira. Pessoas demoníacas prosperam quando você está isolado. Então volte para o corpo de Cristo. Reconecte-se com pessoas que te amam de verdade, que oram por você, que te edificam. Hebreus 10:25 nos exorta a não abandonarmos o ajuntamento, porque sozinho você é vulnerável, mas em comunidade você é forte. Em comunidade, o diabo não consegue te derrubar. Quinto, limpe sua casa espiritualmente. Muitas vezes, essas pessoas entraram na sua vida porque havia portas abertas. Talvez fosse solidão, talvez fosse carência, talvez fosse orgulho. Não importa. Identifique a porta e feche ela. Confesse a Deus. Renuncie a qualquer acordo que você tenha feito, consciente ou inconsciente, com as trevas. E declare: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Sexto, não se vingue. Isso é fundamental. Romanos 12:19 diz: não façam justiça com as próprias mãos, amados, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você não precisa destruir essa pessoa, você só precisa se afastar. Deus vai cuidar do resto. Ele sabe o que fazer. Ele é justo, e a justiça dele é perfeita. Sétimo, perdoe, não pelo bem deles, pelo seu, porque enquanto você guardar rancor, você está preso. Efésios 4:31-32 diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar não é esquecer, não é confiar de novo, é liberar. É dizer: eu não vou mais carregar isso. Eu entrego nas mãos de Deus. Agora eu quero que você entenda algo profundo sobre a natureza dessas pessoas. Elas não são inimigas apenas suas. Elas são inimigas do propósito de Deus na sua vida. O diabo sabe que você tem um destino. Ele sabe que Deus tem planos para você. Planos de paz, de esperança, de futuro. Jeremias 29:11. E ele vai usar pessoas para tentar abortar esses planos, para te desviar, para te desanimar, para te fazer desistir. Porque ele sabe que se você chegar ao seu destino, vai libertar outros, vai impactar gerações, vai abalar o reino das trevas. Pense em José. Ele tinha um sonho dado por Deus. E quem tentou destruir esse sonho? Os próprios irmãos, pessoas da família, pessoas que deveriam protegê-lo. Eles jogaram-no num poço, venderam-no como escravo e acharam que o sonho tinha morrido. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava usando cada traição, cada prisão, cada injustiça para posicionar José exatamente onde ele precisava estar. E no final, José não apenas cumpriu seu destino, ele salvou a família inteira, incluindo aqueles que tentaram destruí-lo.
Isso é o que Deus faz. Ele transforma a tragédia em triunfo. Ele transforma a traição em testemunho. Romanos 8:28. Não é um versículo bonito para cartão postal. É uma promessa de guerra espiritual. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, incluindo as pessoas que tentaram te destruir. Deus vai usar até a maldade delas para te promover, mas você precisa fazer sua parte. Você precisa perdoar, como José perdoou. Quando os irmãos dele vieram pedir perdão, tremendo de medo, esperando vingança, José disse algo extraordinário. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50:20. Ele não disse, não tem problema. Ele não fingiu que não doeu. Ele reconheceu o mal, mas também reconheceu a soberania de Deus. E isso o libertou. Você consegue fazer isso? Consegue olhar para a pessoa que te feriu e dizer, você planejou o mal, mas Deus transformou em bem. Se conseguir, você é livre. Porque perdão não é dizer que o que aconteceu estava certo. É dizer que Deus é maior que o que aconteceu. É confiar que Ele está no controle mesmo quando parece caos. E essa confiança te tira da prisão do ódio e te coloca no palácio do propósito. Agora vamos falar sobre proteção espiritual. Como você se protege de pessoas assim no futuro? A primeira coisa é desenvolver discernimento. Não o discernimento humano, baseado em desconfiança e paranoia, mas o discernimento espiritual, que vem de intimidade com Deus. 1 João 4:1 nos manda: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Como você examina? Passando tempo na presença de Deus, conhecendo a voz dele. Quando você conhece a voz do pastor, reconhece a voz do lobo. A segunda proteção é viver em santidade. Santidade não é legalismo, não é uma lista de regras. Santidade é separação, é dizer, eu pertenço a Deus, eu não vou me misturar com qualquer coisa. Provérbios 4:23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde seu coração, não abra ele para qualquer pessoa, não confie em qualquer sorriso, não se entregue a qualquer promessa, seja seletivo, seja cuidadoso, seja sábio. A terceira proteção é a cobertura espiritual. Você não pode caminhar sozinho. Você precisa de líderes espirituais verdadeiros, de pastores que oram por você, de mentores que te aconselham, de irmãos que te sustentam. Eclesiastes 4:12 diz, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você, Deus e uma comunidade verdadeira. Essa é a tríade que te protege. A quarta proteção é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto com 3 palavras. Está escrito, Mateus 4:4, 7, 10. Ele não argumentou, não debateu, não tentou convencer. Ele apenas citou a palavra. E o diabo fugiu, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Se você conhece a palavra, você tem arma. Se você não conhece, você está desarmado. A quinta proteção é a oração constante. Paulo nos diz, orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Não é uma oração longa uma vez por semana, é uma conversa contínua com Deus. É viver consciente da presença dele, é consultar ele antes de tomar decisões, antes de abrir o coração, antes de confiar. Senhor, essa pessoa é de ti? Faça essa pergunta e espere a resposta. Deus vai te mostrar. Agora eu quero falar sobre restauração, porque talvez você esteja ouvindo isso e percebendo que foi ferido profundamente por alguém em quem você confiou. E a dor é tão grande que você não consegue imaginar cura. Mas eu tenho uma notícia. Deus é especialista em restaurar o que foi destruído.
Isaías 61:3 diz que ele veio para dar óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Ele não apenas cura, ele restaura com beleza. A mulher do fluxo de sangue tinha sido ferida por 12 anos. Médicos que só pioraram sua situação, dinheiro desperdiçado, esperança perdida. Ela estava isolada, rejeitada, considerada impura. Mas quando ela tocou na orla da veste de Jesus, tudo mudou. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5:34. Ela não apenas foi curada fisicamente, ela foi restaurada socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Ela foi chamada de filha. Ela foi devolvida à comunidade. Ela recebeu paz. E Deus quer fazer o mesmo com você. Não importa quanto tempo você sofreu, não importa quão profundas são as feridas. Se você tocar em Jesus, se você estender a mão na fé, Ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Ele vai te chamar de filho, de filha. Ele vai te dar paz. E você vai sair desse lugar de dor e entrar num lugar de propósito. Mas a restauração exige coragem, exige que você pare de se esconder. A mulher do fluxo de sangue tentou tocar em Jesus secretamente. Ela não queria ser vista. Mas Jesus parou e perguntou: quem tocou em mim? Ele queria que ela saísse do anonimato, que ela testemunhasse publicamente. Porque cura privada não liberta outros. Testemunho público, sim. E talvez você precise fazer isso. Talvez você precise contar sua história, não para expor a pessoa que te feriu, mas para glorificar o Deus que te curou. Eu sei que é difícil, eu sei que é assustador, mas lembre-se do que Paulo disse: pois eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12:11. Seu testemunho é arma. Quando você conta como Deus te restaurou, você destrói o plano do inimigo. Porque ele queria que você ficasse em silêncio, envergonhado, escondido. Mas você vai sair. Você vai falar. Você vai testemunhar. E vidas vão ser libertas. Agora deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha dito ainda. Não é sua culpa. Você ouviu? Não é sua culpa. Você não merecia ser ferido. Você não pediu para ser traído. Você não provocou a maldade. Pare de se culpar. Pare de ficar se perguntando: o que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu comigo? A resposta é simples e dolorosa. Porque o mal existe. Porque vivemos num mundo caído. Porque há pessoas que escolheram as trevas, mas isso não define você. Isso não determina seu valor. Você continua sendo precioso aos olhos de Deus. Davi escreveu no Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus não está longe de você. Ele está perto, mais perto do que nunca, porque o coração quebrantado atrai a presença dele, e nessa presença há cura, há consolo, há restauração. Você não vai passar por isso sozinho. Ele está ao seu lado, sentindo sua dor, enxugando suas lágrimas, sustentando você quando suas forças acabam. Mas eu também preciso te desafiar, porque há uma decisão que só você pode tomar. Você vai deixar essa experiência te destruir ou te fortalecer? Vai permitir que a amargura crie raízes no seu coração ou vai arrancar essas raízes pela fé? Hebreus 12:15 nos adverte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amargura é como câncer espiritual. Começa pequena, mas se você não trata, ela se espalha e contamina tudo. Você já viu pessoas amarguradas? Elas não conseguem se alegrar com a felicidade alheia, não conseguem confiar em ninguém, vivem relembrando o passado, remoendo a dor, alimentando o ressentimento. E no final, elas se tornam aquilo que mais odiaram. Tornam-se duras, frias, incapazes de amar. Não deixe isso acontecer com você.
Escolha perdoar, escolha liberar, escolha confiar em Deus, mesmo quando dói, porque só assim você vai permanecer livre. José poderia ter se tornado amargo. Ele tinha todos os motivos: traído pela família, vendido como escravo, acusado falsamente, preso injustamente, esquecido por anos. Mas quando finalmente teve poder para se vingar, ele escolheu perdoar. E essa escolha não apenas libertou seus irmãos, libertou ele. Porque perdão é a chave que abre a prisão da amargura. Agora vamos falar sobre reconstrução. Depois que você identifica, se afasta, perdoa e cura, vem o processo de reconstruir. E isso leva tempo. Não se apresse. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Neemias 6:15. Mas antes disso, ele passou meses orando, planejando, reunindo recursos. A reconstrução rápida é possível, mas a preparação não pode ser pulada. Reconstrua primeiro seu relacionamento com Deus, porque tudo começa ali. Se você está conectado à videira, você vai produzir fruto, João 15:5. Mas se você está desconectado, não adianta tentar. Você vai se esforçar e não vai sair do lugar. Então priorize o altar, priorize a oração, priorize a leitura da palavra. Deixe Deus preencher o vazio que aquela pessoa deixou, porque só Ele pode preencher de verdade. Reconstrua seus limites. Muitas vezes você foi ferido porque não tinha limites claros. Você deixou pessoas entrarem demais, rápido demais, profundo demais. E quando elas te feriram, você ficou devastado porque tinha investido demais. Aprenda a dizer não. Aprenda a proteger seu tempo, sua energia, seu coração. Isso não é egoísmo, é mordomia. Deus te deu uma vida e você é responsável por cuidar bem dela. Reconstrua sua identidade, porque muitas vezes pessoas demoníacas atacam sua identidade. Elas dizem que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir, que você não tem valor. E se você ouvir essas mentiras por tempo suficiente, começa a acreditar. Mas eu preciso te lembrar quem você é. Você é filho de Deus, João 1:12. Você é escolhido, 1 Pedro 2:9. Você é amado com amor eterno, Jeremias 31:3. Você é mais que vencedor, Romanos 8:37. Não deixe a mentira definir você, deixe a palavra de Deus definir. Reconstrua sua comunidade. Pessoas tóxicas prosperam em isolamento, então volte para a comunidade saudável. Reconecte-se com pessoas que te amam de verdade, que celebram suas vitórias, que choram com você nas derrotas, que oram por você sem você pedir. Essas pessoas existem e Deus vai trazer elas para a sua vida se você abrir espaço. Reconstrua sua confiança. Eu sei que é difícil confiar de novo depois de ser traído, mas você não pode viver em desconfiança para sempre. Isso não é vida. Então dê pequenos passos, confie em pequenas doses e confie em Deus acima de tudo. Provérbios 3:5-6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se você confia em Deus, Ele vai guiar suas relações. Ele vai te mostrar em quem confiar e de quem se afastar. Reconstrua sua esperança, porque talvez você tenha perdido a esperança. Talvez você ache que nunca vai se recuperar, que nunca vai voltar a ser feliz, que o melhor da sua vida já passou. Mas isso é mentira. Deus tem um futuro para você, um futuro cheio de esperança. E o que o inimigo roubou, Deus vai restaurar. Joel 2:25 promete: eu lhes restituirei os anos que foram devorados. Deus não apenas vai te dar um novo começo, Ele vai compensar o tempo perdido. Ele vai multiplicar as bênçãos. Ele vai fazer você testemunhar e dizer: valeu a pena confiar. Reconstrua seu propósito, porque o ataque não foi aleatório, foi direcionado. O inimigo sabia que você tem um propósito, e ele tentou abortar esse propósito através daquela pessoa.
mas ele falhou. Você ainda está aqui. Você ainda está de pé, e agora você está mais forte, mais sábio, mais preparado. Então levante, sacuda a poeira e volte para a missão. O mundo precisa do que Deus colocou dentro de você, e você não vai deixar que uma pessoa demoníaca roube isso. Pense em Jó, ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde. Ele foi atacado violentamente. E a esposa dele, em vez de consolar, disse: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Mas Jó se recusou. Ele se recusou a desistir. Ele se recusou a se amargurar. Ele se recusou a largar sua fé. E no final, Deus restaurou tudo, em dobro. O Senhor fez prosperar a Jó mais do que antes. Jó 42:12. E Deus vai fazer o mesmo com você, porque Ele é o Deus da restauração, o Deus do impossível, o Deus que transforma cinzas em beleza. Mas a restauração de Jó não veio antes da provação, veio depois. E é no depois que você vai testemunhar a fidelidade de Deus. É no depois que você vai olhar para trás e dizer: eu não entendi na hora, mas agora eu vejo. Deus estava comigo o tempo todo e Ele transformou tudo para o meu bem. Então não desista no meio do processo, continue, persevere, porque a vitória está chegando. Eu quero que você entenda algo muito importante. A presença dessas pessoas na sua vida não foi acidente. Foi permitida por Deus, não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele quer te ver crescer. Tiago 1:2-4 diz algo revolucionário. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Provação produz maturidade, e maturidade te qualifica para o próximo nível. Você acha que Davi teria sido um bom rei sem enfrentar Golias? Sem fugir de Saul? Sem passar anos no deserto? Não, porque foi no deserto que ele aprendeu a depender de Deus. Foi na perseguição que ele aprendeu a perdoar. Foi na luta que ele desenvolveu coragem. E quando finalmente sentou no trono, ele estava pronto, porque a provação tinha feito a obra. O mesmo acontece com você. Essa pessoa que te feriu, ela foi sua Golias, sua Saul, seu deserto, e você está saindo mais forte, mais maduro, mais preparado, porque agora você sabe identificar o inimigo, agora você sabe se proteger, agora você sabe confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E isso é poder, isso é sabedoria, isso te qualifica para ajudar outros que estão passando pelo mesmo. 2 Coríntios 1:3-4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você foi consolado, agora você vai consolar outros. Você foi curado, agora você vai trazer cura. Você foi liberto, agora você vai libertar. Esse é o propósito da dor, transformá-la em ministério. Mas para isso acontecer, você precisa se recusar a ser vítima. Vítima é alguém que vive contando a história da dor. Vencedor é alguém que vive contando a história da vitória. Você vai escolher qual história contar? Porque a história que você repetir é a identidade que você vai assumir. Se você fica repetindo: eu fui traído, eu fui ferido, eu fui destruído, você vive como vítima. Mas se você começa a declarar: eu fui curado, eu fui restaurado, eu fui promovido, você vive como vencedor. E olha o que acontece quando você muda a narrativa. O inimigo perde poder. Apocalipse 12:11 revela a estratégia da vitória. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. A palavra do seu testemunho é arma de guerra.
Quando você testemunha a vitória, você multiplica a vitória. Quando você conta como Deus te livrou, você liberta outros que estão presos. Quando você glorifica a Deus no meio da provação, você humilha o diabo. Agora eu preciso falar sobre algo delicado. E se a pessoa demoníaca é alguém da família? Alguém que você não pode simplesmente cortar da sua vida? Pai, mãe, irmão, filho. Isso complica, mas não muda os princípios. Jesus mesmo enfrentou isso. Seus irmãos não acreditavam nele. João 7:5. Achavam que ele estava louco. Marcos 3:21. Mas Jesus não deixou que a incredulidade deles o desviasse. Ele amou, ele orou, mas ele manteve seus limites. E no final, pelo menos um dos irmãos, Tiago, se converteu e se tornou líder da igreja. Então aqui está a estratégia quando a pessoa é da família. Amor de longe. Você pode amar sem conviver. Pode honrar sem se submeter a abuso. Pode orar sem se expor. Estabeleça limites claros. Reduza o contato ao necessário. Proteja seu coração. E confie que Deus pode mudar aquela pessoa. Mas enquanto ela não muda, você não pode se sacrificar, porque Deus não pede que você seja mártir de relacionamentos tóxicos. Ele pede que você seja sal e luz. E você não pode ser luz se está apagado. Não pode ser sal se está contaminado. Lucas 14:26 traz uma palavra dura de Jesus. Se alguém vem a mim e não ama a mim mais do que a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não é incentivo para abandonar a família. É chamado para priorizar Deus acima de tudo, mesmo acima dos laços de sangue, porque há momentos em que a família te pede para trair sua fé, sua chamada, sua integridade, e nesses momentos, você tem que escolher Deus. Abraão enfrentou isso. Deus pediu que ele saísse da terra dele, da parentela dele, da casa do pai dele. Gênesis 12:1. Por quê? Porque aquele ambiente era tóxico espiritualmente. E se Abraão ficasse, ele nunca seria quem Deus o chamou para ser. Então ele saiu e tornou-se pai da fé. E você talvez precise fazer o mesmo. Não fisicamente, necessariamente, mas espiritualmente, se afastar de dinâmicas familiares doentias, quebrar ciclos de abuso, recusar padrões de manipulação e começar algo novo. E quando você faz isso, pode ter certeza, haverá resistência. A família vai te acusar de orgulho, de rebeldia, de achar que é melhor que os outros. Mas você não está sendo orgulhoso. Você está sendo obediente, não está se rebelando contra a família, está se submetendo a Deus. E isso tem um preço, mas também tem uma recompensa. Jesus prometeu: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, ainda que com perseguições. E na era futura, a vida eterna. Marcos 10:29-30. Deus vai te dar uma nova família, uma família espiritual. Pessoas que te amam não por sangue, mas por escolha. Não por obrigação, mas por afinidade espiritual. E essa família vai ser tão ou mais forte que a biológica, porque é construída em Cristo, e o que é construído em Cristo permanece. Agora vamos falar sobre vigilância, porque identificar uma pessoa demoníaca é importante, mas permanecer vigilante para não ser enganado de novo é essencial. Pedro nos adverte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. O diabo não desiste. Ele muda de estratégia. Ele manda outro soldado. Ele tenta de novo. Então você não pode baixar a guarda. Como manter vigilância sem cair em paranoia? Primeiro, conhecendo os padrões. Agora que você conhece os 8 sinais, está mais difícil ser enganado. Segundo, consultando o Espírito Santo.
Ele é o Espírito da verdade. João 14:17. Ele vai te alertar. Terceiro, observando frutos. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Não se deixe enganar por palavras bonitas. Observe comportamentos, observe resultados. Observe caráter ao longo do tempo. Quarto, vá devagar. Não abra seu coração para qualquer pessoa só porque ela é simpática. Confiança se constrói com tempo, com consistência, com provas. Provérbios 26 diz: muitos se dizem amigos fiéis, mas um homem fiel, quem poderá achar? Amigo fiel é raro e precioso, e quando você acha um, guarde com cuidado. Mas não presuma que alguém é fiel só porque diz que é. Observe, teste, confirme. Quinto, mantenha-se em comunidade. Lobo não ataca a ovelha que está no rebanho, ele ataca a que se afasta. Então não se isole, fique perto do corpo de Cristo, participe de uma igreja saudável, tenha relacionamentos de prestação de contas. Quando você tem pessoas que te conhecem de verdade, que podem te alertar quando veem algo errado, você está protegido. Mas se você vive sozinho, é presa fácil. Agora eu quero falar sobre algo que muitos ignoram: o papel da oração de guerra nessa batalha. Porque a luta não é apenas psicológica, não é apenas emocional, é espiritual. Efésios 6:12 deixa claro: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aquela pessoa que te feriu é apenas o instrumento. O verdadeiro inimigo está nos lugares celestiais, e você precisa lutar lá. Como você luta? Com oração, com jejum, com declaração da palavra, com louvor, com autoridade espiritual. Você precisa amarrar o homem forte antes de saquear a casa dele. Mateus 12:29. E o homem forte é o demônio que opera por trás daquela pessoa. Então você ora: em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de mentira, de divisão, de manipulação, de destruição que opera através de nome da pessoa. Eu corto todo laço espiritual ilegal. Eu quebro toda maldição. Eu anulo todo pacto. E eu declaro que essa pessoa não tem mais autoridade sobre minha vida. E depois que você amarra, você saqueia. Você toma de volta o que foi roubado: alegria, paz, confiança, esperança, propósito. Você declara: tudo o que o inimigo roubou, eu tomo de volta em nome de Jesus. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. João 10:10. E é essa vida abundante que eu reclamo agora. Mas oração de guerra não é grito, não é show, não é teatro, é autoridade tranquila, é fé inabalável, é certeza absoluta de quem você é em Cristo. Quando Jesus expulsava demônios, ele não precisava gritar, ele apenas ordenava: cale-se e saia dele. Marcos 1:25. E os demônios obedeciam, porque eles reconheciam a autoridade dele. E quando você ora no nome de Jesus, com fé verdadeira, os demônios reconhecem a autoridade dele em você e obedecem. Agora, algo que poucos falam: às vezes, você é o instrumento de libertação daquela pessoa. Você acha que Deus te colocou na vida dela só para você sofrer? Não. Ele te colocou para ser luz, para ser sal, para ser portador da verdade que pode libertá-la. Porque apesar de tudo que ela fez, Deus ainda a ama e quer salvá-la. E talvez você seja a única pessoa que ela vai ouvir. Isso não significa que você tem que voltar para o relacionamento tóxico. Não significa que você tem que se submeter ao abuso. Significa que você ora, que você intercede, que quando Deus te der oportunidade, você planta uma semente, você fala uma verdade, você demonstra o amor de Cristo. E então você se afasta de novo, protegido, em segurança,
mas tendo cumprido sua missão. Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo 2, 24, 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha que revelação! Aquela pessoa está aprisionada. Ela não está livre. Ela está presa nas armadilhas do diabo. E sua oração pode libertá-la. Mas nunca, nunca sacrifique sua saúde espiritual para tentar salvar alguém que não quer ser salvo. Jesus curou os que vieram a ele, os que pediram, os que tinham fé, mas ele não forçou ninguém. Quando o jovem rico foi embora triste, Jesus deixou ele ir. Marcos 10, 22. Porque respeito ao livre-arbítrio faz parte do amor verdadeiro. Então você ora, você testemunha, você planta, mas se a pessoa não quer mudar, você deixa ela ir e confia que Deus vai continuar trabalhando na vida dela, com ou sem você. Agora vamos falar sobre o poder do testemunho público. Quando você vence essa batalha, quando você sai do outro lado curado e restaurado, você tem uma história para contar. E essa história vai impactar vidas, porque há milhões de pessoas passando exatamente pelo que você passou, sentindo-se sozinhas, achando que são loucas, sem saber que estão sendo manipuladas por pessoas demoníacas. E quando elas ouvirem sua história, vão se reconhecer. Vão ter coragem para sair. Vão ter esperança de que é possível recomeçar. Mas o diabo não quer que você conte sua história. Ele vai tentar te silenciar com vergonha, com medo do que vão pensar, com a ideia de que você precisa proteger a imagem da outra pessoa. Não caia nessa armadilha. Você não está expondo ninguém. Você está libertando prisioneiros. Isaías 58:6 diz que o jejum que Deus escolheu é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. E seu testemunho faz exatamente isso. Quebra jugos, liberta oprimidos. Claro, há sabedoria em como contar. Você não precisa dar nomes, não precisa dar detalhes que possam identificar a pessoa, mas você pode contar o padrão, os sinais, o que você aprendeu, como Deus te livrou, e deixar que o Espírito Santo use sua história para tocar corações, para abrir olhos, para salvar vidas. Pense na mulher samaritana. Ela teve um encontro com Jesus. E o que ela fez? Correu para a cidade e disse: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. João 4:29. Ela não tinha teologia, não tinha preparo, mas tinha testemunho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. João 4:39. Seu testemunho também vai produzir fé, também vai gerar conversões, também vai mudar vidas. Mas testemunho sem vida transformada é hipocrisia. Então certifique-se de que você está vivendo o que está pregando, que sua vida confirma suas palavras, que há coerência entre o que você diz e o que você faz, porque as pessoas não vão crer no seu testemunho, vão crer na transformação que elas veem em você. 1 Pedro 3,15 nos orienta: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Se há esperança visível em você, as pessoas vão perguntar, e aí você conta. Agora, algo profético. Deus está levantando uma geração de libertadores. Pessoas que passaram por infernos relacionais e saíram vitoriosas, que conhecem as táticas do inimigo porque enfrentaram na pele, que têm autoridade espiritual porque pagaram o preço. E essas pessoas vão libertar multidões, vão identificar os lobos que a igreja ingênua abraça.
vão proteger os vulneráveis, vão ensinar discernimento e vão fazer o inferno tremer. Talvez você seja um desses libertadores. Talvez essa provação não foi apenas sobre você. Foi preparação, foi treinamento, foi qualificação. Deus está te forjando no fogo para usar você de forma poderosa. E quando Ele te soltar, você vai causar estrago no reino das trevas. Porque agora você sabe, agora você vê, agora você está armado com conhecimento e revestido de autoridade. E isso muda tudo. Mas libertador não é alguém que vive obcecado com demônios. Libertador é alguém que vive apaixonado por Jesus, que conhece a palavra, que tem intimidade com o Espírito Santo, que anda em santidade. E quando precisa confrontar o inimigo, faz com autoridade tranquila, sem medo, sem drama, apenas com fé. Porque sabe que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Estamos chegando ao fim dessa palavra. E eu quero fechar com algo que vai mudar sua perspectiva completamente. Você está vendo essa situação como uma batalha que você precisa vencer. Mas e se eu te disser que a batalha já está vencida? Jesus já venceu. Na cruz, Ele desarmou os poderes e as autoridades e os expôs ao ridículo público, triunfando sobre eles. Colossenses 2:15. O inimigo já está derrotado. Você não está lutando para a vitória. Você está lutando de uma posição de vitória. Isso muda tudo. Porque quando você entende que a vitória já é sua, você não luta com medo. Você luta com fé. Não luta como quem pode perder. Luta como quem já venceu e está apenas aplicando a vitória. E essa certeza te dá autoridade, te dá coragem, te dá paz mesmo no meio da guerra, porque você sabe o fim da história, e o fim é: você vence. Romanos 8:37 declara: em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, não apenas vencedores, mais que vencedores. Isso significa que você não apenas sobrevive, você triunfa. Não apenas sai, você sai melhor, mais forte, mais sábio, mais ungido, com testemunho, com propósito, com autoridade. E isso é mais que vitória. Isso é glória. Então hoje, agora mesmo, eu quero que você faça algo. Levante suas mãos onde você está. Não importa se tem gente olhando. Levante suas mãos e receba essa palavra profética sobre sua vida. Hoje se quebra todo o jugo que o inimigo colocou sobre você. Hoje se desfaz toda a aliança maligna. Hoje se rompe todo o laço tóxico. Hoje se anula toda palavra de maldição. Hoje se cancela todo o decreto do inferno contra a sua vida. E hoje se ativa todo o decreto do céu a seu favor. Hoje você recebe discernimento espiritual. Hoje seus olhos se abrem para ver além das máscaras. Hoje seus ouvidos se afinam para ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje seu coração se cura das feridas profundas. Hoje sua mente se renova com a verdade da palavra. Hoje sua identidade se estabelece em Cristo. E hoje seu destino se realinha com os propósitos de Deus. Não importa quem te feriu. Não importa quantas vezes você foi traído. Não importa quão profunda é a dor. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia da sua cura. Hoje é o dia da sua restauração. Porque Deus mesmo está dizendo: eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não o percebeis? Isaías 43:19. Ele está fazendo novo na sua vida. Novo começo. Novas relações. Nova esperança. Nova história. E eu profetizo sobre você. Você não vai olhar para trás com amargura. Você vai olhar com gratidão, porque vai perceber que Deus usou até a traição para te posicionar. Usou até a dor para te promover. Usou até o ataque para te fortalecer. E você vai poder dizer como José: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20.
Agora deixa eu te dar instruções práticas para os próximos dias. Primeiro, jejue. Não um jejum longo, mas um jejum de um dia, de sol a sol, água apenas. E use esse dia para orar, para ler a palavra, para buscar a face de Deus. Peça que Ele cele tudo o que você recebeu hoje, que estabeleça em você tudo o que foi profetizado, e você vai sentir algo acontecer no espiritual. Vai sentir correntes se quebrando, vai sentir cadeias caindo, vai sentir libertação real. Segundo, escreva. Pegue um caderno e escreva tudo o que Deus te mostrou. Os 8 sinais, as estratégias de proteção, as promessas que Ele te deu, os versículos que tocaram seu coração. Escreva para não esquecer, porque o inimigo vai tentar roubar essa revelação, mas se está escrito, você pode voltar e relembrar sempre que precisar. Terceiro, compartilhe. Não guarde isso para você. Conte para alguém de confiança, para seu pastor, para um amigo espiritual, para seu cônjuge. Diga: Deus me libertou e eu não vou mais viver preso. E deixe que essa declaração pública sele sua libertação, porque quando você testemunha, você consolida. Quarto, vigie. Os próximos dias e semanas são críticos. O inimigo vai tentar te fazer voltar atrás, vai mandar saudade, vai trazer memórias boas, vai fazer aquela pessoa parecer mudada. Não caia nessa armadilha. Lembre-se dos 8 sinais. Lembre-se da dor. Lembre-se de tudo o que Deus te mostrou e permaneça firme, porque sua libertação depende da sua decisão de permanecer livre. Quinto, invista em comunidade saudável. Não fique sozinho. Procure pessoas de Deus. Entre numa célula. Participe de um grupo de oração. Faça amigos verdadeiros na igreja, porque você precisa de cobertura, precisa de suporte, precisa de pessoas que vão te lembrar de quem você é quando o inimigo tentar te confundir. E, finalmente, viva. Não apenas sobreviva, viva, ria, sonhe, planeje, construa, ame. Não deixe que essa experiência te roube a alegria de viver, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Vida abundante, não mera sobrevivência, não existência medíocre, mas vida transbordante, significativa, impactante. E isso é seu direito como filho de Deus. Então levante a cabeça, endireite os ombros, olhe para a frente, porque o seu passado não define seu futuro. O que você passou não determina para onde você vai. Deus já preparou coisas boas para você, pessoas certas, relacionamentos saudáveis, oportunidades sobrenaturais, e tudo isso está à sua frente. Basta você dar o próximo passo de fé. E eu encerro com essa promessa de Deus para você, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Deus tem planos, planos de prosperidade, planos de esperança, planos de futuro, e ninguém, nenhuma pessoa demoníaca, nenhuma força das trevas pode abortar esses planos, porque o que Deus determinou está determinado. O que Ele prometeu vai se cumprir, e o que Ele começou em você, Ele vai completar. Filipenses 1:6. Então receba, creia, declare e viva à altura do chamado que está sobre sua vida, porque você foi escolhido, você foi separado, você foi ungido, e o melhor da sua vida ainda está por vir. Essa é a minha palavra profética sobre você. E quando tudo o que eu disse se cumprir, quando você olhar para trás e ver a fidelidade de Deus, você vai se lembrar deste momento e vai glorificar o nome do Senhor. Agora vá em paz, vá em poder, vá em vitória, porque o Senhor vai adiante de você e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31:8. Amém e amém.